Oi, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós vamos fazer essa aula gravada hoje, falar sobre literatura com vocês, vamos dar um andamento aí no nosso material, no assunto, e espero que todos se dediquem bastante aí para a gente conseguir o nosso objetivo final, né? Vamos lá, vencer esse bimestre com notas boas, estudando bastante, dentro do possível que nós temos hoje. Bom, nesse momento eu venho falar com vocês para quando nós terminamos a nossa última aula ao vivo, nós estávamos falando de Camões, tá? E da obra camoniana. Eu vou fazer o seguinte, na próxima aula ao vivo eu vou retomar esse assunto, que aí eu quero mostrar alguns slides para vocês, o material que eu tenho sobre essa obra, os Lusíadas, e daí eu quero debater isso mais na aula ao vivo. Nessa aula de hoje, nós vamos lá para a parte 6 da apostila, que começa na página 33. Então, eu vou fazer uma introdução para a gente começar a nossa literatura brasileira. Então, olha bem o que diz lá na página 33, literatura. Literatura informativa e jesuítica. Tá? E ali nós temos uma foto, na página 33, uma foto muito bacana. Espero que vocês peguem o material aí para dar uma olhada. Olha a legenda da foto ali, ó. Uma das formas de se entender determinados aspectos do Brasil é considerando-se as várias formas por meio das quais indígenas e brancos se relacionam. Então, nós temos ali um homem branco em uma aldeia indígena, né? Muito provavelmente ali nós temos um jesuíta, pode ser considerado um catequizador. Isso quer dizer o quê? Nesse momento, nós chegamos na literatura especificamente brasileira, porque tudo que nós vimos até agora, o trovadorismo, o classicismo, né? Passando por Camões, passando por Dante, falando sobre Homero, falando também sobre Cervantes, do Don Quixote, enfim, toda essa literatura muito importante, agora ela chega ao Brasil junto com o descobrimento, ou descobrimento, não vou dizer, com o achamento, né? Ou com a invasão do nosso país, certo? E aí nós temos agora todo um mundo novo para debater e para documentar e para escrever sobre ele. Então, olha bem, quando chegam os primeiros portugueses ao Brasil, eles chegam, e vocês já sabem, aqui um pouco a história e a literatura, eles vão entrar em contato um com o outro, existe o processo de colonização brasileira, né? Então, esse primeiro contato, ele é todo documentado, né? A Carta de Descobrimento do Brasil é um documento histórico, é a certidão de nascimento desse Brasil que nós conhecemos, né? Do Brasil com influência europeia. Então, vejam bem, a primeira manifestação que nós temos é a escrita. E tudo que é escrito, ou a escrita, ela é documentada. O que nós falamos pode se perder, né? Pode ser modificado. Agora, a escrita não, está ali, é um documento, né? E essa escrita, do Pero Vaz de Caminha, ela é muito importante, por quê? Porque ela dá uma visão do que os portugueses estavam enxergando naquele momento. E eles enxergavam um mundo completamente diferente do deles, com uma fauna e com uma flora exuberante, com um povo muito estranho, de costumes estranhos para eles, obviamente, né? Porque nós sempre temos a visão do europeu, né? Sempre. A visão que nós temos da história e da colonização e da literatura é a visão do europeu. Nós temos a visão do outro lado, do indígena. Enfim. E aí nós temos esse primeiro contato que é documentado. Então aí nós já percebemos a importância da escrita na formação de uma nova civilização, que se chamaria Brasil posteriormente. A história começa a acontecer, vocês todos já conhecem a história da colonização, catequização do índio, escravidão do indígena, né? Eles serão escravizados, a escravização, enfim,
Toda essa história vocês conhecem. O que a literatura tem a ver com isso? Muito, muito. Porque nós vamos ter nesse período várias obras, agora não voltadas mais ao cavaleiro medieval, né? Nós vamos ter não aquelas obras voltadas às questões clássicas, clássicas que eu falo do classicismo mesmo, mas agora nós teremos uma obra que tenta mostrar como que era o Brasil daquela época, a partir de 1500. Então agora, daqui para frente, daqui até o final do terceirão, quando vocês estiverem lá, nós vamos estudar a literatura, basicamente a literatura brasileira. É claro que nós não vamos abandonar os outros clássicos, mas a literatura brasileira vai ser o grande enfoque do nosso estudo. E agora nós temos como primeiro propagador da literatura os padres jesuítas. Por que os padres jesuítas? Eles têm já na sua formação um estilo catequizador e um estilo de ensinar. Eles têm essa educação que eles carregam consigo para transportar e para transmitir essa educação. Então eles são como se fossem grandes professores aí. E eles serão os professores desses indígenas. Vocês podem ver isso na página 36 e na página 37. Então agora vários documentos, porque é uma literatura informativa, e ela é informativa por quê? Porque o mundo quer saber como são essas terras. O que existe aqui? Né? Quais são os povos, os costumes? E aí começa-se a existir essa literatura informativa. Junto dela, e daí nós vamos ter, por exemplo, viagens de outros povos para cá, que vão constituir diários, relatos, e nós vamos ver esses relatos aí, ou parte desses relatos ao longo das nossas aulas. Mas aqui, nesse momento, é só para você saber o seguinte: a partir do quinhentismo, vou repetir, a partir do quinhentismo é que nós temos essa literatura brasileira. Genuinamente brasileira? Não, porque é escrita principalmente pelos portugueses, mas em terras brasileiras, mostrando o que existia aqui. Tá bom? Na próxima aula a gente continua, vamos falar bastante sobre isso, falar sobre a literatura escrita, composta e refletida aqui em terras brasileiras. Tá bom? Valeu, gente, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Valeu!